Coisa que uma empresa que não vende, ela tá fadada ao fim, né? Liderar é influenciar as pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito para que a empresa, o negócio atinja os resultados que são esperados. Os resultados que a nossa empresa atinge são fruto daquilo que nós somos. Eu tô achando que esse episódio, ele vai ser quase que uma mentoria, hein? Tem muito conteúdo gratuito aí pro pessoal. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fio de Conexão, o podcast que conecta todos os pontos do segmento têxtil para te trazer valor, conhecimento, experiência e estratégias práticas para que você aplique aí na sua marca, na sua confecção, para que você possa ir para o próximo nível. E por incrível que pareça, hoje eu é que sou o entrevistado. Estou aqui com o Fran, da Unique. Fran, qual que é o tema mesmo que nós vamos tratar aqui hoje? Oi, Tarcísio, tudo bem? Eu estou ótimo, e você? Estou bem também. Vai ser um prazer te entrevistar hoje, tá? Hoje nós vamos falar dos 7 pilares da confecção lucrativa. O que você tem para contar para a gente sobre isso? A grande verdade, Fran, é que ao longo dos anos, como empresário, como empreendedor do segmento têxtil, né, construindo marcas, construindo indústrias de confecção, eu vivi de tudo. E ao longo desses anos, vivi muitos altos e baixos, vivi momentos muito bons, momentos de crescimento expressivo do negócio, mas também vivi muitos momentos de queda, quase quebrei, vivi o caos dentro de um negócio que cresce desordenadamente, né? Me desculpa, um negócio que cresce sem estrutura e que cresce sem esses pilares. E foi por isso que eu busquei muita ajuda, busquei consultorias, busquei mentorias, estudei muito, li muito, apliquei esses pilares dentro dos meus negócios e eles se tornaram a base da nossa mentoria, da mentoria Têxtil Club. Então, esses são os pilares que me levaram a conquistar os resultados que eu consegui e que hoje tem levado outros empresários a conquistar bons resultados. Bacana. Então, já vamos começar. Você me disse que muitos empresários, eles acreditam que o problema está só na empresa, mas você acredita que começa pelo dono, né? O que significa para você domínio pessoal e mentalidade? Na verdade, esse é o primeiro pilar, né, da confecção lucrativa. O domínio pessoal, ou seja, o domínio sobre si mesmo, sobre tudo aquilo que você faz e a mentalidade do empresário, do empreendedor que está por trás do negócio. Eu acredito que os resultados que nós atingimos, os resultados que a nossa empresa atinge são fruto daquilo que nós somos como empresários, como empreendedores. Então, o primeiro passo para você crescer a sua empresa, para que ela possa crescer de uma maneira sustentável, para que ela seja lucrativa e que esse crescimento se sustente, né? Que não seja altos e baixos, ou um voo de galinha que vai e depois cai, como eu vivi no passado. O primeiro passo é o dono, o empresário se desenvolver como empresário. É diferente começar um negócio, ter uma ideia, começar a empreender e realmente empresariar um negócio, ou seja, fazer a gestão do negócio, orquestrar um negócio para que todas as áreas funcionem. Quando a gente fala, por exemplo, de uma confecção, existem muitas variáveis, e de uma confecção que também tem uma marca, mais variáveis ainda. Você tem que lidar com a construção da marca, com as vendas, com a produção, com os problemas. E se você não tiver a mentalidade correta, o pensamento correto, as crenças corretas, você em algum momento vai ter problemas. Então, a gente trabalha, né, dentro das nossas mentorias. Eu também tive que me desenvolver muito, quebrar muitas crenças erradas que eu tinha, construir uma mentalidade de evolução, de crescimento, de que eu não sei tudo e de que eu preciso pedir ajuda quando for necessário. E aí, para que você, né, possa crescer a sua marca, a sua confecção de uma maneira sustentável, o primeiro pilar que você precisa trabalhar é esse. A sua mentalidade, a sua mente, buscar conhecimento, buscar ajuda, se desenvolver, né, não ficar paralisado no tempo, quebrar determinadas crenças que você tem na sua mente, né? A crença é aquilo que eu acredito. E nem sempre aquilo que eu acredito é uma verdade absoluta.
Às vezes, eu acredito que uma determinada forma como eu realizo uma ação, uma tarefa, construo algo dentro do meu negócio é a melhor maneira, mas nem sempre é. Então, eu preciso estar aberto a buscar novos conhecimentos, novas ideias, a talvez pedir ajuda externa, a contratar profissionais, né? Por exemplo, em alguns momentos da minha história, eu lidei com determinados profissionais que me frustraram, que trouxeram resultados ruins. E isso fez com que eu criasse uma crença de que não valia a pena contratar determinados profissionais para o meu negócio. E isso me fez bloquear o meu crescimento por muito tempo. Até o momento em que eu fui lá, desfiz essa crença e falei, não, compensa assim, eu só tive uma experiência ruim, agora eu vou trazer outro profissional e esse profissional vai me entregar o resultado que eu espero e que a empresa precisa. Ou, por exemplo, eu criei uma crença sobre um mercado, né? Ah, não, esse segmento de mercado é muito ruim, eu não vou fazer produto para esse segmento. E talvez foi só uma crença, uma experiência ruim que eu tive com aquele segmento de mercado, porque naquele momento eu não desenhei bem a estratégia, não desenhei bem o produto. Ou eu tive uma experiência ruim com um determinado tipo de cliente. E aí eu crio uma crença de que eu não devo atender aquele cliente. E é só uma crença, não é uma verdade absoluta. Então, às vezes eu preciso ir lá desconstruir isso para construir da maneira correta. Então, eu acredito que esse pilar é essencial para que o negócio cresça. Primeiro, o empresário precisa se desenvolver, precisa crescer e precisa ter a mentalidade correta, uma mentalidade de crescimento para que o negócio cresça. Que bacana, Tarcísio. Eu tô achando que esse episódio ele vai ser quase que uma mentoria, hein? Tem muito conteúdo gratuito aí para o pessoal. É verdade. Vamos fazer uma conexão, então, com o segundo pilar. O segundo pilar, ele é pessoas. Por que o time é tão importante? Primeiro que uma empresa ela é feita de pessoas, negócios, marcas, confecções, roupas, né, que é o que uma confecção produz, são para pessoas. Mas, olhando agora para dentro do negócio, nenhum negócio cresce se o empresário não aprender a lidar com pessoas, não aprender a, primeiro, contratar pessoas, segundo, aprender a delegar para essas pessoas e aprender a liderar essas pessoas. E aí, como a gente falou lá no primeiro pilar, né, de mentalidade, falou um pouco ali de crenças, muitos empresários tiveram muitas frustrações, né, ao longo da sua jornada ali, com pessoas que talvez entraram na empresa e não produziram o resultado que ele esperava, ou pessoas que, quando estavam na empresa, que ele gastou muita energia, muito tempo treinando essas pessoas em algum momento ali deixaram ele para trás, saíram da empresa, talvez até pior, né, foram para a concorrência, e isso gerou um trauma de que não compensa investir em pessoas, de que é difícil lidar com pessoas, ou talvez em algum momento ele não soube liderar essas pessoas, mover essas pessoas em prol do resultado da empresa, e ele cria a crença de que é difícil lidar com pessoas, de que é difícil contratar pessoas, mas para isso existe técnica, existe ferramentas, existe processos. Então, por isso que o segundo pilar é pessoas, porque o que vai fazer com que o negócio cresça e atinja um patamar maior do que o que você está, do que nós estamos hoje, são as pessoas que estão dentro da empresa e que estão motivadas, lideradas, bem direcionadas para construir esse negócio, e as pessoas que talvez você ainda tenha que trazer para dentro da empresa. E para isso, como eu disse, tem técnica. E eu entendo que o empresário precisa aprender, primeiro, a contratar pessoas, né? Desenvolver um bom processo seletivo. Eu vejo que tem empresários que querem, eu quero um vendedor, mas ele não tem um processo seletivo, ele não tem uma descrição do cargo desse vendedor, aquilo que o vendedor tem que fazer, o que não precisa, porque tem vários perfis de vendedor, se é mais analítico, se é mais comunicador, depende do perfil, do nicho de produto. Ele não faz esse descritivo de cargo e aí também não sabe comunicar a vaga, então não atrai uma boa pessoa, não faz um bom processo seletivo, aí vem uma pessoa ali não tão qualificada, é óbvio
Isso vai refletir depois quando a pessoa entra na empresa, Sim. né? Ela não vai entregar o resultado que o empresário esperava. O segundo ponto é que depois que ele contrata, ele precisa colocar essa pessoa para dentro. E para colocar essa pessoa para dentro, ele tem que fazer um bom onboarding, que é colocar a pessoa, vamos dizer, dentro do barco da empresa, né? Dentro do avião da empresa. E aí o empresário não prepara para receber essa pessoa. Às vezes não tem um treinamento para dar para a pessoa, às vezes não tem os equipamentos necessários. Eu já vivi isso na minha empresa e vejo empresários até hoje vivendo, né? A pessoa chega para trabalhar e fala, não, fica aí, fica esperando. E às vezes a pessoa fica o dia inteiro lá, você já está pagando o dia dela. Ah, vai olhando, vai vendo as coisas. Por quê? Você não se preparou para receber ela, não preparou o treinamento, não preparou o equipamento, não preparou aquilo que é o mínimo que ela precisa para trabalhar. E aí, muitas vezes, você fica pagando essa pessoa, ela vai demorar para performar. Esse é um primeiro problema. Ou um segundo problema que vai acontecer é que talvez ela seria uma pessoa boa, mas você vai perder essa pessoa ali, porque ela fala, ixi, que bagunça, essa empresa desorganizada, eu vou embora. Eu já vi pessoas que no primeiro, no segundo, no terceiro dia de trabalho, seriam pessoas boas, que entregariam resultado, né? Para a empresa, elas vão embora. Outro grande problema que eu vejo na gestão, né, e na condução das empresas, dos empresários, quando se refere a pessoas, é não saber liderar. E liderar, John Maxwell, né, um dos maiores escritores aí de influência, diz que é influência e nada mais. Ou seja, liderar é influenciar as pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito para que a empresa, o negócio, atinja os resultados que são esperados. Mas para isso também tem ferramentas e tem técnicas, né? Por exemplo, não tem como uma pessoa entregar um resultado se ela não sabe aquilo que se espera dela. E muitos empresários não são claros em definir, por exemplo, o que a gente chama ali de job description, né? O descritivo da função. Você acredita que às vezes muitos empresários não sabem o que eles querem também? Muitos empresários não sabem o que querem, é algo que é muito grave, e eu vejo isso todo dia falando com empresários. Que é mais difícil até do que descrever, né? Muito mais. Não sabem o que querem da pessoa, mas pior, não sabem o que querem para a empresa. Por exemplo, eu lido o tempo todo com empresários que não têm metas. Como que uma empresa não tem metas e não tem métricas para medir? Não tem meta de venda, não tem meta de faturamento, não tem meta de produção. Aí não tem métrica, não tem como medir o que a pessoa faz, ou seja, não tem como medir se a pessoa está indo bem, está indo mal, está sendo eficiente ou não. Entendi. Então, o primeiro passo ali para liderar é ter a descrição do que a pessoa vai fazer, o que você espera dela, alinhar, ter um alinhamento claro, as metas, os objetivos, para ela ver se ela está indo bem ou não. E feedback é outro problema, que é uma grande ferramenta de gestão, mas é um problema pelo fato da maioria dos empresários que eu converso não saberem aplicar, não saberem dar o feedback. Nem o feedback ali de médio prazo, né? Talvez o feedback trimestral, semestral, de como a pessoa está indo, se ela atingiu os resultados, as metas que se esperavam dela. Talvez ali ter reuniões ali de desenvolvimento, para onde a pessoa tem que ir, quais habilidades que ela tem que desenvolver, o que ela tem que entregar, mas também os feedbacks de curto prazo, né? A pessoa chegou atrasada 3 dias seguidos, faltou, falou de uma maneira com um cliente que não deveria falar. Esse é o feedback que eu chamo de circunstancial, né? E o feedback circunstancial, eu aprendi com a grande mentora minha, a Magda, que ele é pão quentinho, né? Ou seja, ele tem que ser dado rápido, porque você tem que trabalhar com um fato, o que aconteceu. O feedback é assim, o que aconteceu, quando, aonde e exatamente o que a pessoa faz, porque aí ela não tem como inventar uma desculpa ou fugir daquilo. Vou dar um exemplo prático aqui. Seu colaborador falou hoje de uma maneira ríspida, agressiva com o cliente, tratou ele mal. Ou você faz hoje mesmo, no final do expediente, de forma particular, chama ele em particular e dá o feedback, hoje às 14 horas, aquele cliente XYZ, você falou isso, você fez isso e tal. Ok, você reconhece? A pessoa não tem como negar. Ela vai e reconhece. Ok, você reconhece. Então, foi ruim, não foi? Foi. A maneira correta de nós falarmos com um cliente é essa. Você está mostrando para ele o comportamento esperado.
Agora, aí você transfere a responsabilidade para ele. O que você pode fazer para que isso não aconteça nunca mais? Agora você vai esperar ele falar. Ele tem que se comprometer e mostrar o que ele vai fazer. E se ele não souber, talvez ele não tenha as ferramentas, pode ser algum caso, você vai orientar, dar a orientação necessária, que inclusive vai abrir o espaço para você orientar. E também você pode perguntar, você tem alguma dificuldade nisso e tal? Então, tem as maneiras. Então, eu vejo que pessoas são um pilar extremamente importante e essencial. Não existe um negócio sem pessoas. E eu vejo que nesse pilar ainda temos muitos empresários errando e fazendo com que a empresa não cresça, não evolua. Bacana, Tarcísio. Você tem uma grande bagagem, né, para poder ajudar os empresários a desenvolver essa parte. Mas passando para o próximo, vamos falar dos processos. Muitos empresários sofrem com produção atrasada, retrabalho, desperdício. Como que os processos entram nisso? Para mim, uma empresa que não tem processos é o caos. Toda empresa que não tem bons processos bem estabelecidos, ela vai ser um caos. E eu vou explicar por quê. Porque o processo é a definição daquilo que se deve fazer, da maneira que se deve fazer, na sequência em que deve ser feito, para que algo seja realizado e entregue um resultado. Por exemplo, nós falamos no pilar anterior de pessoas. Não tem como eu liderar as pessoas se eu não tiver um processo bem desenhado daquilo que a pessoa precisa fazer. Porque quando não tem um processo bem desenhado, cada um vai fazer de uma maneira. Ou vai fazer da maneira que der na cabeça dela. E a chance é que, se cada um faz de uma maneira, ou da maneira que está na cabeça dela, ou vai sair errado, ou cada pessoa na empresa vai entregar um resultado diferente. E nós sabemos que em uma empresa, e aí quando a gente fala de uma confecção, as coisas têm que ser entregues dentro de um padrão. É óbvio que cada segmento, cada área da empresa, você estabelece processos específicos. Aí que eu quero trazer, por exemplo, eu falei de contratação no pilar anterior. Eu tenho um processo de contratação. Etapas. Primeira coisa, descrição do cargo, salário, remuneração, o que é esperado, quais os requisitos a gente quer dessa pessoa, quais os valores da pessoa, aí seleciona currículo. A RH entrevista as pessoas, filtra, passa para o gestor responsável, ele faz uma entrevista, faz uma metodologia que a gente chama, que é um teste comportamental, metodologia DISC, para ver se adequa o perfil comportamental, o estilo da pessoa com a vaga. Depois vai para o diretor, eu ou alguma pessoa da empresa, para conhecer, aprovar, faz teste. Então, tem uma série de etapas até contratar a pessoa. Isso é um processo. Sim. Tem um processo de onboard. Quando a pessoa entra, qual o processo que ela tem que fazer, ser treinada, entender, até ela começar a trabalhar na empresa. Mas eu tenho processos comerciais que começam lá no marketing, como é que posta, divulga, tal, para trazer o lead, faz tráfego, enfim. Esse lead chegou, qualifica. Tem uma pré-vendedora. Quais os processos que ela segue, os scripts que ela segue para falar com esse cliente. Tem um catálogo, tem tabela de preço, tudo isso é processo. Esses dias eu assustei porque eu falei com um cliente meu que não tinha tabela de preço. Aí sabe o que acontece? Quem não tem processo, o empresário vira o gargalo do negócio. Porque se não tem processo, toda hora as pessoas vão vir aonde? No empresário para perguntar, para tirar dúvida, porque eles não sabem o que vão fazer, porque não tem processo. E na sua mentoria, você ensina o empresário a elaborar todos esses processos? Eu ensino todos os pilares que nós vamos falar aqui, tá? Dentro da mentoria. Essa é a base da minha mentoria, mas processos especificamente, eu vou dizer muito mais. Eu não só ensino, como eu entrego tudo que eu uso dentro da minha empresa, de ferramentas. Bacana. Planilhas e tudo, óbvio. Quando são softwares, eu indico. Que aí ele tem que contratar. Mas eu entrego tudo, sim, com certeza. E aí, para fechar, né, Fran, dentro do assunto de processo, como a gente está falando com empresários donos de marcas, de confecções, uma das maiores dores é a produção. E aonde é exigido, na minha opinião, dentro de uma confecção, o maior atenção em relação aos processos é na produção. Né? Se você não tem processos bem definidos dentro da sua produção, você vai ter muitos problemas. Começando com falta de padrão.
né? Vai sair um produto hoje de uma maneira, amanhã de outra. Por quê? Porque não tem processo. Né? Se eu não defino, por exemplo, algo que é essencial dentro de uma produção é a ficha técnica. Se eu não tenho uma ficha técnica que detalha a cor da linha, os detalhes daquela peça, o tecido, uma sequência operacional, né? O que é feito em cada ordem, até o produto final, a confecção, a camisa, o vestido, qualquer produto que seja, que ele saia pronto até o final, você vai ter grandes problemas. Então você precisa ter uma ficha técnica, a sequência operacional, um checklist de etapas, né? Aí dentro disso, obviamente, você vai medir o tempo ali para medir a capacidade que a sua produção tem de entregar aquilo ali. E tem que ter isso também muito detalhado em cada setor ali, os processos que cada um deve fazer. Por exemplo, se o operador ali de uma máquina, ele sabe os processos desde ligar a máquina, esquentar a máquina, desligar a máquina, ele não depende de ninguém, do empresário. Ele chega e executa. A empresa funciona quando os processos estão bem estabelecidos e as pessoas que nós falamos no pilar anterior têm conhecimento desses processos, estão bem treinadas, bem alinhadas, sabem os objetivos, sabem as suas metas, a empresa funciona sem depender totalmente do empresário. Não é que ele continua sendo necessário para conduzir, direcionar, cobrar, liderar. Mas o dia que ele não está lá, por exemplo, eu estou aqui gravando com você, minha empresa está funcionando, porque tem processo de venda, está vendendo, tem processo de marketing, está gerando lead, tem processo financeiro, está cobrando, está faturando, tem processo de produção, está produzindo, e eu não estou lá, a empresa está funcionando. Sim. Porque as pessoas estão treinadas, elas sabem o que tem que fazer, elas têm metas e os processos estão bem estabelecidos. Então, são os processos que vão fazer o empresário sair do caos, deixar de ser o gargalo do negócio e o negócio crescer sem depender dele. Entendi. Bacana, muito bom. Vamos lá. O quarto pilar, ele é a gestão. E gestão é um assunto muito amplo, né, Tarcísio? Na sua opinião, como que o empresário deve olhar para isso, para a sua gestão? Gestão, como você diz, é muito amplo. Gestão envolve as mais variadas áreas da empresa. Eu acho que tudo dentro de uma empresa precisa de gestão. Tá? A primeira gestão, na minha opinião, que o empresário deve fazer é a gestão do próprio tempo. Porque nós temos uma quantidade limitada de tempo e de energia. E quando o empresário não faz a gestão do tempo dele, no sentido de focar naquilo que é o mais essencial para mudar o ponteiro do negócio, para o negócio crescer e para o próximo nível, ele fica ali o tempo todo, às vezes, trabalhando muito, ele se esforça muito, ele trabalha muito, mas não necessariamente no que muda o jogo do negócio, no que faz o negócio evoluir, no que faz o negócio crescer. Então, falando de gestão e partindo, inclusive, inicialmente da gestão do tempo, eu entendo que o empresário precisa operar, ele precisa estar olhando ali para o operacional, às vezes a empresa está crescendo, ele ainda vai ter que operar muitas coisas, mas ele também precisa pôr dentro da agenda dele e fazer gestão do tempo. A primeira coisa é definir blocos mesmo de tempo dentro da agenda e isso ser inegociável e você parar para fazer aquilo para liderar as pessoas, dar o feedback para as pessoas, contratar as pessoas certas, para estruturar os processos, alinhar os processos, acompanhar os processos, cobrar dos líderes e das pessoas para que isso seja feito. Esse primeiro, para mim, é a primeira parte da gestão, a gestão do próprio tempo do empresário. Porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir gerir o negócio. Depois, o empresário precisa ter uma clareza dos números do seu negócio, porque você não faz gestão sem conhecer os números. E, infelizmente, eu vejo toda hora empresários que não conhecem os números do próprio negócio. Eu quero deixar um alerta para você, empresário. Se você não sabe quantas peças sua fábrica produz por dia, quantas peças cada máquina pode produzir por dia ou cada colaborador, se você não sabe quantos leads é gerado por dia, quantas vendas são feitas por dia, o ticket médio, né, coisas básicas, a taxa de juros que você está pagando ali, né, quanto que é seu custo financeiro percentual, coisas que eu entendo que são básicas, mas que eu vejo que muitos empresários não fazem, fica difícil fazer gestão, porque a gente faz gestão a partir de situações concretas, de números, né, de dados.
E aí, ok, depois que eu tenho números dados, eu tenho métricas. E a partir disso, então, eu posso desenhar metas para o negócio, que também fazer gestão é ter um número, a partir desse número desenhar metas e aí acompanhar, monitorar e gerir essas metas. Então, por exemplo, vou dar uma meta que eu tenho que é meta de diminuir o número de percas, de erros dentro do negócio, que é essencial na confecção. Então eu medi e vi que eu estava tendo 7%. E aí eu olhei dados do mercado, que a gente tem que olhar para fora. A meta, um bom número é 2%. Então a minha meta é, se eu estava tendo 7, eu quero chegar em 2, mas não vai ser tão rápido. Então, primeiro mês é para ir para 5, para 4, para 3, até eu chegar em 2, por exemplo, tentar depois diminuir. Ah, eu tenho uma meta de diminuir meu custo financeiro, de aumentar minha margem de lucro, de vender mais peças. Então, se eu tenho meta, agora eu consigo desenhar métricas, ações para vender mais. Por exemplo, no comercial, se eu estou vendendo, vamos dar um número fictício, é R$ 500.000 por mês, e eu quero aumentar para 1 milhão, eu preciso entender, então eu preciso gerar mais lead, talvez eu tenha que pôr mais vendedor, eu tenho que treinar melhor meu time de vendas. Aumentar a produção. Aumentar a produção. Então, tem uma série de questões que eu tenho que fazer, que tudo isso é gestão. E não só falar, eu quero dobrar as vendas. Não vai acontecer, né? Não vai dar certo. Ou vai ser, de novo, o caos. Então, gestão envolve tudo. Outra área importantíssima da gestão dentro de qualquer negócio. E na confecção, da mesma forma, financeiro. Eu preciso olhar os números, o meu ciclo financeiro, que é o tempo em que eu pago até o tempo que eu recebo. Quanto tempo é esse ciclo para ver a minha necessidade de caixa, né? Qual a minha margem de lucro real mesmo, lá depois que eu pago tudo, que às vezes você está com a margem fictícia. Então, assim, sem gestão e gestão olhando no mais amplo do negócio, não tem como crescer. A própria pessoas que a gente falou, né? O pilar número 2. Eu tenho que fazer a gestão das pessoas, olhar os números, acompanhar. Isso é gestão. Eu tenho que fazer a gestão dos processos, a gestão financeira e por aí vai, né? Gestão de todas as formas. E aí, olhando para esse pilar da gestão, eu vi que, assim como eu vejo grande parte dos empresários da confecção, eu era um bom empreendedor. O empreendedor é aquele que acha uma dor, né? Um problema, e resolve essa dor. Então as pessoas precisam se vestir, né? No meu caso ali, com roupas esportivas, ir para academia, na Superbola com futebol, vestir a camisa do clube, o clube precisa vestir a escolinha de futebol e por aí vai. Eu vi isso, vi a necessidade, vi ali que podia fazer um produto de qualidade, um produto personalizado. Vou vendo as dores, as necessidades do mercado e crio soluções, no nosso caso, através de produtos, né? Ótimo, eu sou muito bom nisso. Mas isso nos leva até um patamar e até um certo lugar. Para ir para o próximo nível, que é realmente crescer, ter lucro e a empresa ser sustentável, aí você vai ter que fazer gestão. E aí foi quando eu, após viver vários altos e baixos, quase quebrar, viver muito problema, a empresa está um caos porque não tinha, né, gestão, não tinha processos, liderança das pessoas, eu entendi a necessidade da gestão. E aí eu fui estudar, fui buscar. E aí eu vi que é isso o que muda um negócio de patamar. E eu tenho visto com vários empresários que eu mentoro também, né? Um empresário que não praticava os pilares ali da gestão, quando ele começa a entender e aplicar, o negócio dele deslancha, ele passa a ter até uma vida mais tranquila, porque o negócio funciona sem depender totalmente dele. Entendi, muito legal. Seguindo aí essa linha de evolução, né, dos nossos pilares, a gente vai falar de uma evolução natural que a gente tem vivido, que é a tecnologia, né? Muita gente ainda foge da tecnologia. E por que você coloca ela como um ponto do seu pilar? É que quando a tecnologia, eu vejo que ela é um meio, ela facilita a gestão, ela facilita você estruturar bem os processos, ela facilita as pessoas a trabalharem melhor, né? Produzirem mais, entregarem mais. Então eu vejo que hoje não tem como um negócio crescer, evoluir no mundo que nós estamos, né? No momento em que nós estamos, se nós como empresários não olharmos
para tecnologia e para tudo que significa tecnologia, né? Como eu disse, você só faz gestão a partir de números e de dados. E você não consegue administrar números e dados sem tecnologia, sem ferramentas. E aí, tecnologia, muita gente vai pensar em inteligência artificial, em softwares, em automação. É isso também. Isso também é importante, é muito bom. Mas é antes coisas muito mais simples. Vou dar um exemplo de uma tecnologia. O homem, em algum dado momento, inventou o papel para escrever e se comunicar. E inventou a caneta. No início, eu acho que escrevia em tábuas, né, de pedra ali, com outra pedra, se ele lá escrevia, mas depois virou o papel e virou a caneta. Então, a primeira tecnologia simples é papel e caneta. Você pode fazer uma planilha eu acho que eu acredito muito na gestão à vista, tá? Pode ser em telas muito bonitas, com painéis, todo digital, mas você pode ter uma gestão à vista na sua produção, onde você tem um painel, um quadro onde anota a produtividade de cada setor, de cada máquina, de cada pessoa. É uma simples tecnologia que funciona. Aí você vai para um segundo passo, né? Melhor, você leva aquilo para uma planilha, né? Planilha, eu vejo grandes indústrias, empresas que continuam usando. E eu uso muito na minha empresa várias planilhas, mesmo eu tendo outros sistemas melhores. Ok, da planilha você vai para um software, para um ERP, né, um sistema de gestão ali para gerir, para você ter todos os dados na palma da mão. E é óbvio, isso facilita demais. Hoje, por exemplo, né, eu consigo pedir agora para o meu gestor de vendas me dar todos os dados e ver um produto específico, quanto vendeu em cada mês e tal. E isso facilita a gestão, facilita a tomada de decisão. Ou a minha gerente de produção vê o número de retrabalho, de erro, de perca que a gente tem, ou quantas peças eu tenho hoje na produção, qual o prazo que eu vou entregar determinado pedido. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas vão ajudar e facilitar, e são elas que viabilizam o crescimento de um negócio. Por exemplo, a Ehrig, vou dar um exemplo de uma indústria que produz milhões de peças. Só é possível o dono da Ehrig ter lá milhares de colaboradores e produzir milhões de peças porque ele tem esses pilares. Ele tem pessoas bem treinadas, lideranças estabelecidas, processos, sistemas de gestão muito bem estabelecidos, e ele usa tecnologia para conectar, fazer com que tudo isso funcione. Então, sem tecnologia, é possível crescer sim. Com tecnologia simples, já vai te ajudar muito, como eu disse, papel e caneta, quadros, planilhas, mas para realmente crescer sustentável no longo prazo, aí você vai precisar de tecnologias cada vez mais sofisticadas, né? Quando a gente vai, por exemplo, ali para o comercial, ter um bom CRM para você acompanhar a jornada do seu cliente, ver se o seu vendedor está fazendo um bom trabalho, chatbots. Hoje você já tem IA, né? Eu não uso, mas estou testando IA de atendimento ali para fazer uma pré-qualificação dentro do comercial. Então, tem várias maneiras de fazer isso. E tecnologia, eu costumo dizer que ela não é um custo, mas ela é investimento para escalar, para realmente fazer e dar a possibilidade de um negócio crescer. Concordo, Tarcísio, é isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre marca. Por que você acha que o posicionamento ele define se a marca cresce ou não? Legal. É que posicionamento, né, primeiro trazendo a essência da palavra, posicionamento é o espaço que nós ocupamos na mente do nosso cliente, do nosso consumidor. E também é a maneira como ele nos percebe enquanto marca, é a maneira como ele percebe a marca, o valor que ele atribui àquela marca, né? E pode ser um alto valor, um valor muito positivo, ou um baixo valor, ou um valor negativo. Ou pode nem ser negativo nem positivo, mas pode ser uma percepção de que é um produto simples, que ele não pagaria determinada quantia financeira, né? É como, por exemplo, hoje eu fazer uma camiseta básica, que a gente vai ver do exemplo que eu falei da Ehrig, não sei, a mais barata, R$ 49, R$ 59 reais, talvez, básica, bem feita, em algodão, mas você vai ter uma camiseta Pima
de uma determinada marca, vou citar aqui, por exemplo, a Oficina, né, que é uma das marcas ali do grupo, da Reserva, que vai custar, também é básica, é lisa, é preta, as duas podem ser preta, mas vai custar R$ 399. E tem gente que vai lá na Hering, compra a de 59, não acha barato, acha que é um preço normal. E outra pessoa vai lá e compra a da Oficina de 399 e também não acha caro, porque ele vê valor percebido naquela marca, em tudo aquilo que ela entrega. Inclusive, vai ter aí, depois a gente coloca na descrição, um episódio que eu gravei com o Matheus Zeller, que ele fala só sobre isso. Sim. Só sobre posicionamento, sobre marca, sobre branding. Aliás, cada um desses pilares que eu estou falando aqui hoje, né, que eu estou dando um vislumbre de cada um para que o empresário veja que ele precisa ter tudo isso no negócio dele para que o negócio cresça de uma maneira viável, de uma maneira sustentável. Em algum momento ao longo, né, do podcast Fio de Conexão, ou eu já trabalhei ou eu vou trabalhar. Porque meu objetivo aqui é gerar valor para você através desse podcast. E aí, já interrompendo um pouquinho e aproveitando, né, se esse podcast tem gerado valor para você, curte aí, comenta se tem te ajudado, compartilha com outros empresários, com outros donos de marca, com outros donos de confecção, deixa para mim nos comentários sugestão, tá, de outros conteúdos aqui para que eu possa te entregar. Então, assim, para que uma marca e uma confecção realmente cresça, evolua, se ela não tiver uma boa construção de marca, que aí é o branding é tudo aquilo que constrói a marca, desde o logo, né, ao produto, a entrega, a experiência do cliente, a sacola que ele entrega. Talvez, por exemplo, hoje tem um marketing olfativo, né? A Thaísa, minha irmã, tem uma empresa disso, desenvolve aromas para marcas, porque isso desperta sensações, emoções, a maneira como você comunica na rede social, a maneira como o seu cliente, o seu vendedor, fala ali com o seu cliente, tudo isso está construindo o seu brand e o seu posicionamento. Mas isso vai facilitar o branding e o posicionamento bem construído, facilitar o crescimento, ou, se ele for mal construído, vai dificultar o crescimento. Um exemplo é que, quando a marca é percebida pelo cliente com um posicionamento adequado, se eu quero que ela tenha um posicionamento premium, por exemplo, eu vou poder cobrar o preço do posicionamento premium sem que esse cliente ache caro. Ele entende que vale aquele valor. E a grande verdade é que o mercado hoje está saturado de empresas, saturado de marcas, saturado de confecções. Tem muita gente produzindo produto. E produto por produto é só produto. Não faz diferença nenhuma. O que vai fazer diferença para você ser uma marca desejada, o cliente querer consumir, comprar a sua marca, é o seu posicionamento, o branding, a identidade que você constrói através da sua marca, a comunidade que você gera através da sua marca, o storytelling, né? A história que você conta através da marca, dos produtos, da maneira como que você comunica, para que você saia só da guerra de preço, ficar brigando quem é o mais barato, o mais caro, e vender valor, que é o que realmente vai fazer com que você tenha lucro, e é o lucro que vai te ajudar a sustentar o crescimento do seu negócio. Eu tenho exemplos práticos, assim, onde eu mudei o posicionamento de marca ou de produto ali, e algo que eu vendia, vou dar um exemplo, por R$50 e a pessoa achava caro, quando tem o posicionamento correto, a comunicação correta, o storytelling correta, a narrativa correta, o lançamento feito da maneira correta, você põe o preço de R$50 e a pessoa paga sem reclamar. Então, olha o quanto isso impacta no resultado, no lucro do negócio. Então, sem posicionamento, sem uma construção de marca, de branding, é muito difícil o negócio crescer de maneira sustentável e entregando margem, né? Entregando lucro. Bacana, Tarcísio, excelente. Para a gente fechar com chave de ouro, né? Nós vamos agora, por último, mas não menos importante, falar de marketing e de vendas. Como que esse pilar fecha o ciclo?
Primeira coisa que uma empresa que não vende, ela tá fadada ao fim, né? Se uma empresa não vende, primeiro que ela não vai crescer, né? E o tema aqui são 7 pilares da marca e confecção lucrativa, e para lucrar você tem que estar crescendo, evoluindo e tem que estar vendendo. Sem vendas não existe negócio. E para que um negócio possa vender, o marketing é essencial. O marketing é o responsável ali por gerar, né, o lead, por trazer o cliente, por atrair o cliente para o negócio. Então, sem marketing e vendas, não tem empresa, na minha opinião, não tem negócio. Assim como sem pessoas não tem empresa, sem marketing e vendas não tem negócio. E eu vejo que muitos empresários, donos de marca de confecção, vendem, mas vendem de uma maneira desestruturada, desorganizada, não intencional. Também não tem bons processos de marketing, bons processos de vendas desenhados, e muitas vezes dependem, por exemplo, de indicação, dependem de uma carteira de cliente que ele foi construindo ali ao longo dos anos e que ele só vende para aqueles mesmos clientes, ou pior, eu vejo, Fran, por incrível que pareça, empresas que vendem somente para aquele cliente que procura ela ou quando algum cliente indica. Eu converso diariamente com empresários que eu pergunto, como é que é o seu processo de vendas? E aí quando a gente fala de processo de vendas, né, a gente tem que entender de funil. Começando do funil de aquisição, como é que eu trago novos clientes e quais os canais que eu uso para atrair e trazer novos clientes ou para trazer clientes, e depois a gente fala do funil de conversão. Depois que eu trago esse cliente, esse lead, como que eu converto, como é que ele passa por esse, né, por esse funil e eu converto ele realmente numa venda. E aí o empresário me responde, não, a gente já tem uma base de cliente aqui que a gente fala e a gente faz alguns conteúdos, faz algumas coisas no Instagram e o cliente vem e compra. Bacana, se você está sobrevivendo dessa maneira, parabéns, mas a chance de que você tenha um problema grande no futuro, ela é enorme. Por quê? A concorrência está aí. Se você está só esperando o cliente vir até você, a concorrência está agressiva, atacando ele lá, com tráfego, com conteúdo, com visita, com ligação das mais variadas maneiras, né? Ou você perde algum cliente e fica difícil repor se você não tem um processo bem estruturado. E aí muitos empresários eles se atentam para isso quando as vendas caem muito. Mas aí às vezes já é tarde. Até ele construir um bom processo de marketing, um bom processo, uma boa estrutura de vendas, ele ficou 2, 3 meses ali no negativo, porque a empresa tem um custo fixo e tudo mais. Quando ele vai reagir, já tomou um grande prejuízo. E aí, falando desse pilar, para deixar, que é o meu objetivo aqui, né, ser como se fosse uma mentoria, dicas práticas, né, para esses empresários, para esses empreendedores, a primeira coisa que eu te diria é que você tem que construir 2 funis. O primeiro funil é o funil de aquisição, que é o marketing. Né? Como que eu adquiro, que eu trago clientes? E aí, olhando para esse funil, quais os canais que eu vou usar? Depende da marca, do produto, né? Eu tenho loja física, então a própria loja física ela é um canal, concorda? Concordo. Só que tem gente que tem loja física e só usa a loja como canal, ou seja, ele fica esperando o cliente entrar dentro da loja. Se eu tenho uma loja física como meu principal canal, agora eu vou ter outros canais, eu vou usar o Instagram e orgânico e pago para trazer esse cliente, eu vou pegar essa base e vou usar comunicações intencionais para falar direto com ele no WhatsApp, para ligar para ele, vou criar ações, posso criar campanhas, e aí o marketing, por mais que pareça antiquado, mas ainda funciona, depende do lugar, eu posso fazer, eu estou dentro de um shopping, de uma galeria, então eu posso comunicar ali, fazer campanhas dentro daquele ambiente, para quem está lá, eu posso fazer outdoor, busdoor, depende da cidade, do lugar, campanha na rádio, na TV, né? Isso continua funcionando, mas eu tenho que ver a minha capacidade de investimento, o custo dessas mídias, em que região eu estou inserido, qual cliente eu quero trazer da minha cidade, daquela região, é de um estado, é vários estados, então tem várias maneiras de fazer isso. Então eu preciso olhar primeiro para esse canal e quantos clientes eu preciso adquirir ali por dia, por semana, por mês, para metrificar e desenhar
essa verba, planejar, buscar ajuda externa, né, de alguém qualificado para fazer isso. Não adianta, às vezes, você querer fazer sozinho, não ter a capacidade, não vai fazer da maneira correta. E aí, depois que eu adquiro esse cliente, né, que eu trago ele, beleza, eu também tenho a minha base, então eu também posso ser mais agressivo com a minha base de cliente atual e de ex-clientes. Quem não me compra há mais de 3, 6 meses, um ano, mais de um ano, posso criar uma campanha para cada perfil de cliente desse. Aí ele veio, agora eu tenho que ter um bom processo de venda. Eu vou ter um pré-vendedor, por exemplo, que a gente chamou de SDR, que vai qualificar essa venda. Eu vejo que muita gente, no meu caso, eu implementei, aumenta muito a taxa de conversão, melhora para o vendedor, porque o lead já vem qualificado, o vendedor fica mais focado em fechar e manter a carteira que ele já tem de cliente. Né? Para tudo isso eu tenho que ter processos bem estabelecidos, que é no funil de conversão. Depois que esse cara chega em qual tempo médio que eu levo para fechar uma venda? Porque depende. No meu negócio, por exemplo, de uniforme personalizado, a média que eu medi é 28 dias. Então, se eu quero tirar pedido, vender um volume em agosto, eu tenho que ter começado a prospectar esse cliente lá em setembro. Senão não vou vender, porque vai levar 28 dias na média para ele converter. Então tem que ter um bom funil de aquisição, mas eu também tenho que ter um bom funil de conversão de vendas. E aí, para isso, eu tenho que ter pessoas bem lideradas, um time bem treinado, voltando lá nos outros pilares, um time com metas claras, bonificações claras, remuneração clara, né, que gera incentivo, porque time de vendas, o que move eles é a remuneração, é a comissão, é o bônus, é o dinheiro. Então tem que ter isso bem estabelecido. Eu tenho que ter os processos claros, ferramentas, né, tecnologia claras ali, bem estruturadas para gerir esse time. E aí, a partir disso, eu consigo tracionar, fazer com que as minhas vendas funcionem, com que o meu marketing seja efetivo, medir tudo isso, o que deu certo, o que deu errado, né? A gente sabe que em marketing, série de marketing, é muito teste AB, você testa, vê se deu certo, não deu, ajusta, muda. Então, eu preciso ter isso bem estabelecido. E aí, quando eu tenho esses 7 pilares, aí sim, eu vou conseguir construir esses 7 pilares alinhados, uma marca, uma confecção que seja lucrativa e que cresça de uma maneira sustentável. Entendi. Então, resumindo, vamos lá. Domínio pessoal, pessoas, processos, gestão, tecnologia, posicionamento e marketing. Esses são 7 pilares da confecção e marca lucrativa. Tarcísio, para fechar, o que acontece com quem não olha para esses pilares? O que acontece é que, primeiro, que a sua empresa não vai crescer de uma maneira sustentável. E crescer de maneira sustentável é crescer e se sustentar. Ou ela não vai ser lucrativa como você gostaria. Ou, se for, por exemplo, tá falhando no pilar processos e pessoas, geralmente a vida do empresário vai estar um caos, porque vai estar tudo dependendo dele. Tá falhando no pilar gestão, pode atrapalhar também, se tornar um caos, mas pode estar impactando, nele está cavando um buraco para ele mesmo. A empresa está tendo prejuízo, não tem números claros, ou está falhando no pilar tecnologia, ferramentas, as outras coisas estão indo bem, mas talvez não vão na velocidade que poderiam ir com esse pilar de tecnologia. Está falhando na construção de marca e branding, pode ser que ele não esteja gerando todo o lucro que ele deveria gerar, alcançando o potencial máximo que a marca poderia alcançar. Está falhando em vendas e marketing, a empresa obviamente não vai crescer. Então, esses pilares eles vão impactar diretamente, a grande verdade é essa, que eles vão impactar diretamente em todo o negócio. Então, resumindo assim, todos os pilares são importantes. Lógico, se você tem um ou outro falhando, o negócio pode ser que esteja indo bem, mas com alguma pequena falha. Agora, se você tem todos esses negócios falhando, ou, por exemplo, mais de 2, você precisa de ajuda imediata. E aí, linkando com isso, né, Fran, aproveitando essa deixa, foi por isso que eu criei a mentoria Têxtil Club, para ajudar empresários como você, que querem levar o seu negócio
para o próximo nível, que querem crescer de uma maneira sustentável, que querem ter uma marca bem posicionada, que gere valor, que seja reconhecida pelo seu cliente, que querem ter processos claros, bem estabelecidos, pessoas bem lideradas, que quer ter a gestão do seu negócio na mão, implementar ferramentas que funcionem, que quer vender bem, que quer crescer de uma maneira, como eu disse, sustentável, com lucro, sem ser refém, sem ser escravo do seu negócio. É por isso que eu criei a mentoria Têxtil Club. Então já vou deixar aqui, tá? Na descrição desse vídeo vai ter um link aí para você se inscrever, falar com o meu time. Se você tem o interesse de ter os meus olhos, o meu acompanhamento direto no seu negócio, eu vou te ensinar passo a passo, vou pegar na sua mão como você implementar isso no seu negócio, como você levar o seu negócio para o próximo nível. Fechou. Obrigada pela aula. Gostou? Foi Demais. uma aula? Foi bom? Ótimo. Então, se você gostou, esse foi o podcast Fio de Conexão. Curta aí, compartilhe e continue aqui conosco, acompanhando os próximos episódios. Grande abraço!